Amém, queridos? Glória a Deus. Então, esse mês, queridos, eu orando ao Senhor, o Senhor me deu essa direção. Quintas-feiras proféticas. E eu fiz questão de convidar pessoas para estar ministrando para nós nas quintas-feiras que flui no dom profético. Né? Quantos conhecem Rosane Rocha? Amém. Receberam da vida dela semana passada? Amém. Então, Rosane Rocha, ela flui nesse dom profético. Eu já percebi isso na vida dela e eu disse, eu quero ela. Amém. E para as outras duas quintas, fique tranquilo que também tem pessoas que fluem no dom profético para ministrar para vocês. Mas no meio dessa escala que eu fiz, eu me coloquei. Porque eu disse, alguma coisa pastoral tem que ter nisso. Porque é necessário nós entendermos alguma coisa. Por exemplo, eu vou começar perguntando, quantos aqui reconhecem o dom profético sobre a sua vida? Aleluia, aleluia. É importante, irmãos, eu olhar para a igreja e eu ver profetas no meio do povo de Deus. A palavra de Deus diz que Deus levantou Davi do meio das malhadas. No meio das ovelhas, Deus levanta os seus. E no meio das ovelhas, Deus vai levantar profetas para essa geração. E Deus está levantando profetas para essa geração. Se você ler as Escrituras, você vai ver o que Deus fala através do livro de Joel. Ele diz que naqueles dias o Espírito seria derramado. Que Espírito é esse, irmãos? Exatamente o Espírito do Senhor. O Espírito que nos capacita a sermos mais do que nós somos. Amém? Porque se for esperar algo de nós mesmos, nós somos plenamente naturais sem o Espírito de Deus em nós. Mas pelo Espírito de Deus nós podemos ver pelo sobrenatural. Amém? E o Espírito vai trazer coisas para nós no sobrenatural que no natural nós não vamos entender jamais. Lembra do Espírito conversando, Deus conversando com o profeta Jeremias. E eu acho interessante, irmão, essas coisas de profeta. Porque Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma chaleira, falando na minha linguagem, eu vejo uma chaleira virada com a boca para o norte. Viste bem, Jeremias. Porque do norte vai vir a destruição. O que tem a chaleira a ver com isso? Se você for tentar analisar de um modo natural as coisas de Deus, o que tem a ver com isso? Uma panela com a boca virada para o norte, o que tem a ver com destruição? Mas Deus, Ele fala com os seus profetas, irmãos, de modo sobrenatural. O que você vê agora, Jeremias? Rapaz, eu vejo uma varinha, eu vejo uma vara de amendoeiro. Jeremias, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Rapaz, da onde ele tirou a vara de amendoeiro para poder ensinar o profeta? Então, profecia, irmãos, essas coisas nós só vamos entender se for pelo Espírito de Deus. E esse Espírito hoje, para a sua alegria e para a minha alegria, esse Espírito habita em mim e em você. Embora, irmãos, nem todos nós vamos fluir naquele dom ministerial que é específico para o profeta andar simplesmente na unção do profeta, mas todos nós, se estivermos ligados pelo Espírito, podemos profetizar. Amém. Silmara ministrando aqui pelo Espírito, e eu já disse que Silmara, por esses dias, ela vai fluir no dom de profeta sem perceber. Deus me deu uma palavra a respeito dela, e eu disse, você vai fluir. Teve um culto de terça aqui que eu saí, eu disse, eu vou orar por eles, e você vai entregar a palavra para eles. E de repente as pernas tremeu, mas pelo Espírito, irmãos, porque o Espírito mostrou, pelo Espírito, ela saiu profetizando na vida das pessoas. E hoje, pelo Espírito, ela disse, olha, de repente seja você está esperando algo acontecer, mas de repente seja você que Deus vai usar para falar com o irmão do lado. De repente seja você que Deus vai incomodar aqui na frente para ir lá no fundo e dizer, olha, assim diz o Senhor a respeito da sua vida. É interessante, alguém diz que é engraçado o encontro de um profeta com o outro, porque o outro profeta diz, rapaz, fala alguma coisa da minha vida aí para mim, porque da sua eu já sei tudo. Por quê, irmãos? Porque Deus está revelando coisas. O desejo de Deus é revelar coisas. Para quê? Deus revela coisas para o nosso benefício, para a nossa edificação. Amém, irmãos? Então eu me coloquei hoje na posição de pastor para estar instruindo um pouco você sobre o espírito de profecia, sobre o dom de profecia, sobre o profetizar em si. Porque entenda, irmãos, às vezes muitos de nós estamos na igreja e sabe que existem direções no nosso meio que jamais foi posta exposta
para a edificação de alguém. Quantos aqui já tiveram sonhos esquisitos? Já teve sonhos esquisitos que você mesmo fica tentando buscar a interpretação e não sabe? E aí você fala, rapaz, eu sonhei com uma cobra engolindo um leão. O que quer dizer isto? E aí nem você sabe o que significa, mas a própria Escritura diz que quando o Espírito fosse derramado, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, olha que coisa linda. Então sonhos e visões faz parte da igreja hoje, faz parte do dom que o Senhor deu para nós hoje, só que muitas vezes eles estão aí no banco, e a igreja não usufrui, no geral. Por quê? Porque nós estamos insensíveis, ou porque muitas vezes nós nem conhecemos, nem sabemos por que isso está acontecendo. Eu me lembro que eu ainda era moço, eu tinha por volta de 13 para 14 anos, e eu tive um sonho naquela noite, você vai achar engraçado o que eu vou falar, mas eu tive um sonho naquela noite que um cavalo branco estava me dando um coice. Sonho engraçado, né? Acordei e falei, rapaz, graças a Deus, era só um sonho. Mas aí no dia seguinte, irmãos, eu fui brincar com um cavalo branco, sabe o que aconteceu? Achou engraçado? Deus já estava me mostrando em sonho o que viria a acontecer depois. Eu não tinha noção do que era Deus, eu nem sabia quem era Deus, eu nem sabia que Deus dava dons aos homens. Mas Deus mostra para as pessoas as coisas que estão por vir, para quê, queridos? Para a nossa própria edificação. Amém. É desejo de Deus que nós, como igreja, sejamos edificados, mas nós precisamos entender, queridos, que é pelo Espírito. Nós precisamos entender que é no sobrenatural, não é no natural. Por quê? Eu percebi hoje que hoje parece que os nossos ânimos estavam meio quietos, posso dizer assim? O culto começou com os ânimos tudo quieto, está todo assim quieto. Aí o menino fez um louvor ali só no teclado, para variar, nós estamos sem bateria. Nosso baterista está aqui de molho, está no óleo da unção. Quando ele subir ali em cima, irmão, o fogo vai cair de lá para cá. Mas ele está só no óleo da unção agora, tá? E aí, só no teclado, aí aquele som manso, aí nós ficamos todos quietos. E o que eu percebi que os nossos ânimos são assim. Os nossos ânimos, ora ele está lá em cima, e ora ele está lá embaixo. Quem me ensinou isso foi um próprio profeta, aquele da qual Rosane falou na semana passada, que matou 850 profetas, mas que daqui a pouco ele estava lá numa caverna querendo morrer. Então os nossos ânimos, eles estão assim. E nós precisamos, enquanto nós estivermos andando no sobrenatural de Deus, é de 800 para cima que nós vamos derrubar. Enquanto nós estivermos olhando para o sobrenatural de Deus, porque tem que ser muito sobrenatural para dizer assim, olha, coloca um altar aqui no meio, encharca ele todinho, faz uma vala ao redor e enche a vala de água. Estava tendo falta d'água naquela época, viu? Porque ele havia orado e não estava chovendo na terra. Não tinha água para queimar. Mas enche isso aqui tudo de água, molha tudo aqui, o Deus que responder com fogo. Irmãos, tem que estar muito cheio de Deus para fazer isso. E no momento que se está cheio de Deus, não se calcula, não pega fogo em água, irmãos, isso não existe. Madeira molhada para botar fogo é muito difícil, no natural é muito difícil fazer isso. Mas, como diz as Escrituras, para Deus, nada é impossível. Então, pelo sobrenatural, ele diz, vai lá, clama aí aos seus deuses aí, e vê se alguma coisa acontece, mas o meu Deus é o Deus verdadeiro, porque o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então, molha tudo aí, porque eu não estou aqui olhando para o natural, não, o sobrenatural vai secar tudo aí, vai consumir o holocausto. Mas quando nós olhamos para o natural, aí nós caímos. Qual era o natural? Jezabel manda matar o cara. Nem manda, só ameaça, na verdade. Ela só ameaça, ela nem mandou, só ameaçou. E já o cara está acuado porque ele caiu no natural e era um profeta de Deus. Um dos mais falados nas Escrituras. Um grande profeta. Foi arrebatado, irmãos, no carro de fogo. Grande profeta de Deus. Mas em nenhum momento de decadência ele foi parar numa caverna. Então, o que nós precisamos entender é que o Espírito de Deus, ele habita em nós, como nós cantamos. O Espírito de Deus, ele habita em nós. O Espírito de Deus não é inquilino, que ora vem, ora sai. Ora vem,
Ora sai. Quando o culto está acontecendo, nós estamos no fervor. Olha, o Espírito de Deus está aqui, então eu vou dançar e vou rodopiar. Mas, de repente, quando eu estou na minha casa e a notícia ruim vem, aí eu fico acuado porque o Espírito de Deus não está lá. Ele foi dar um passeio, deve ter ido lá para o meu irmão de Campina Grande, que lá o Espírito flui. Deve ter ido para lá, deve ter ido lá para o pastor Cris, que está curando pessoas, e aqui ele saiu. Não, irmãos, o Espírito não sai. E esse Espírito nos capacita a fazer coisas grandes. Amém? Então existem algumas decadências na igreja de conhecimento a respeito do Espírito de profecia. Primeiro, pensamos que só quem pode profetizar é o profeta de ofício, e não, irmãos. Não é o profeta de ofício, nós precisamos aprender que nós, todos nós, podemos profetizar. Mas é necessário sentar um pouco e aprender sobre isso. A Escritura diz em Gálatas, no capítulo de número 4, que até o momento em que o herdeiro é menor, em nada ele difere do servo. Cadê? Gálatas 4:1, pode colocar para mim aí, por favor? Gálatas 4:1, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Ou seja, é dele. Mas porque ele ainda não sabe como agir, ele continua andando como escravo ou como servo. Melhor dizendo, a palavra escravo fica forte, né? Mas ele continua andando como um servo, mesmo sendo dono de tudo. Versículo 2, por favor. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Existe um tempo pré-determinado para nós ficarmos, irmãos, na inércia. Mas existe um tempo de Deus para nós nos levantarmos e nos movermos nele e fazermos coisas grandes acontecer. Porque Deus, irmãos, não desce mais à terra, Ele usa eu e você para fazer coisas grandes. E o que Ele está procurando, um coração sensível, onde Ele possa falar, ei, meu filho, faça isso. E nós possamos levantar, irmãos, e fazer. Deus está procurando corações que possam obedecê-lo. Quantos estão dispostos a obedecê-lo? Versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Pode prosseguindo, por favor. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Tem filhos de Deus aqui? Amém. Aleluia. Pergunto para você, Deus é o Todo-Poderoso, sim ou não? Sim. Deus tem o Espírito sem medida, sim ou não? Sim. E Ele nos deu do seu Espírito, queridos. Amém. Até o momento em que nós não entendemos isso, e isso é bom ser bem colocado, porque às vezes tem até profetas na igreja, que se veem como profeta, que já entenderam, eu sou o profeta de Deus, Deus já falou comigo, já me revelou, já falou por boca de outros profetas que eu sou profeta de Deus. E aí nós temos algumas dificuldades com filhos adolescentes. Quantos têm filhos adolescentes aqui? Filhos adolescentes é uma bênção, porque eles pensam que sabem mais do que os pais. Não é assim? E às vezes um profeta, irmãos, que está sentado na cadeira, ele fica julgando todo mundo na igreja, porque ele vê coisas que nem todo mundo vê. Inclusive o pastor da igreja, porque o pastor está ali para pastorear, então o pastor está preocupado com a situação financeira dessa, o pastor está preocupado com a situação conjugal dessa, o pastor está preocupado com o emprego da outra que ficou desempregado, do outro, e o profeta não, o profeta está vendo o demônio pulando de um lado para o outro na igreja assim, e o profeta diz, será que o pastor não está vendo isso não? E às vezes não, queridos. Aí o profeta adolescente se chateia e sai até da igreja dizendo que naquela igreja só tem insensível. Mas, irmãos, o dom foi dado a ele. Mas ele ainda é menor, precisa ser treinado. Precisa ser ensinado. Por isso a necessidade de um profeta de ofício andar do lado de um pastor. Irmãos, bem-aventurado é o pastor que tem um profeta do lado dele. Como é bom, irmãos. Como é bom um pastor ter um profeta do lado dele. Esses dias alguém veio para mim e disse, pastor, eu tive uma visão aqui na igreja, eu vi um monte de ratos. E eu disse, vamos orar sobre isso. E descobri rápido onde estavam os ratos.
Não eram ratos mesmo, fique tranquilo, não precisa ficar olhando para os pés aí não. Era visão espiritual. Fique tranquilo, a igreja está detetizada. A visão era espiritual mesmo. Vi vários ratos e saía do limiar, saía do altar, os ratos. E como é bom para um pastor ter um profeta do lado. Porque o profeta vai e tem a visão, discernimos a visão e pela visão trabalhamos em cima dela. Oramos em cima dela, dizemos, Senhor, nós já identificamos, é aqui, diabo sai, nós já vimos você. Kenneth Hagin fala, queridos, que certa vez os cultos dele não estavam fluindo, ele estava pregando a palavra, Kenneth Hagin fluía em profecia, fluía em cura, mas de repente nada acontecia nos cultos. E ele começou a conversar com o Senhor e orando a Deus e jejuando e orando em outras línguas. Ele viu um demônio andando no telhado da igreja. Por volta do telhado da igreja tinha um demônio atrapalhando todo o trabalho que estava acontecendo. Até que ele teve que falar, conversou com Jesus, Jesus, por que ele está aqui? Jesus disse, por que você não repreendeu? Fala com ele, tira ele daí. Entende, queridos, a importância do profeta, no caráter de profeta. Então, se você já se identificou assim, queridos, desenvolva. Desenvolva, não fique menor para sempre. Até o momento em que é menor, em nada difere do servo. Mas quando você entende que você já é filho, aí fica bem melhor o negócio. Amém, irmãos? Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que todos aqui somos filhos de Deus. E que não há dom maior do que esse. Filho do Todo-Poderoso. Deus é o maior profeta, Deus é o maior pastor, Ele é o maior mestre, não existe maior do que Ele e você é filho dEle. Então você pode fluir em Deus, fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer e às vezes estando na posição, no lugar certo. Irmãos, Deus vai alcançar pessoas no teu trabalho. Deus vai alcançar pessoas, irmãos, aonde você estiver. Eu me lembro de uma vez que eu estava num ônibus com Vanessa, estávamos lado a lado assim, e de repente uma moça aparentemente jovem, aparência de 28 anos, ela parou em pé na minha frente, não tinha mais lugar no ônibus. E Deus falou para mim, dê um lugar para ela. E você não pode dar lugar para uma moça bonita que ela pensa que você está cantando ela, né? Graças a Deus eu estava do lado da minha esposa. E eu disse, moça, sente-se aqui. E eu levantei do meu lugar, ela se sentou do lado de Vanessa. E eu só olhei para ela e falei assim, olha, nem tudo está perdido. E aquela moça desabou a chorar. Porque, irmãos, aquela moça estava angustiada, porque em algum momento a vida a pressionou. E ela estava angustiada, e Deus só falou, deu lugar para ela. E quando eu disse, olha, nem tudo está perdido, ela começou a chorar. Deus foi me dando palavras. E Vanessa já pega junto, já abraçou. E sabe, irmãos, eu tenho certeza, eu nunca mais vi aquela mulher, mas eu tenho certeza que naquele momento ela foi curada. Dentro de um ônibus, queridos. Uma pessoa que eu nunca vi. E hoje está tão fácil, sentamos em um ônibus, pegamos o nosso amigo, abaixamos a nossa cabeça e muitas vezes colocamos um fone no ouvido, porque não queremos ouvir a pessoa que está do lado. É fala Deus ou é cala pastor? Colocamos um foninho no ouvido, porque queremos ouvir os nossos louvores, queremos ver os nossos ministros, para não dizer que você está jogando joguinho ou vendo besteira, tá bom? Mas você está lá no celular e a pessoa está do seu lado, angustiada, e de repente aquela pessoa desce do ônibus e se suicida. E você esteve do lado dela e você teve a oportunidade de dar uma palavra para ela e salvar uma vida, mas você esteve insensível naquele momento. Então eu aconselho você que pega ônibus, deixa o celular no bolso, deixa ele fique olhando assim, ó. Fique olhando assim as pessoas, observa as pessoas, observa aquela senhorinha, fica olhando a senhorinha que precisa de um lugar, dê a ela. Observe as pessoas. Irmãos, amar pessoas é amar o que Deus ama. Estar sensível à necessidade de pessoas é você se dizer todos os dias, eu estou disposto a servir ao Senhor. Porque Deus quer alcançar as pessoas. E Ele vai me usar e vai usar você. Amém, irmãos? Deus vai usar a mim e a você.
Um outro ponto que nós precisamos aprender é que nós não podemos ser ignorantes com respeito a dons espirituais. Paulo fala isso aos Coríntios. Ele fala com respeito aos dons espirituais. Eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Coloque em 1 Coríntios 12, 1, por favor. Aqui está fácil de ler a Bíblia, né? A gente coloca lá, ninguém abre mais. Cuidado para não ficar destreinado com a sua Bíblia, amém, irmãos? E leia ela pelo menos na sua casa. Amém? 1 Coríntios 12, 1, ele diz a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Pode continuar para eu ler junto com o povo. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Preste atenção que a palavra mudo está aí. Porque, irmãos, uma coisa muda, nada fala. E uma das coisas que Deus usou para criar foi a palavra dele. Além do Espírito que estava trabalhando, a palavra estava sendo lançada. Disse Deus. Deus disse. Deus não é mudo, amém, irmãos? Mas os ídolos, nos quais muitas das vezes nós éramos guiados, eram mudos. Eles não tinham uma palavra de libertação para nós. Amém? Então Paulo disse, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Porque naquele tempo vocês eram guiados por ídolos mudos. Verso 3, por favor. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala, viu que a palavra falar já está aí? Ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Pastor, que palavra é essa? Maldito. Para você que não sabe que palavra é anátema, é maldito. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai afirmar maldito Jesus. E aí já entra um pouco na mensagem que Rosane trouxe na semana passada sobre julgar a profecia. Quando alguém entrega uma profecia para você, essa profecia tem que estar alinhada com as Escrituras, porque Jesus Cristo era a própria palavra. A palavra se fez carne. Então uma profecia que não está ligada às Escrituras sagradas, pode crer que está dizendo anátema. É uma profecia maldita, pode ser considerada anátema. O apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, ele diz, se até mesmo um anjo aparecer para vocês pregando outro evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Amém? Então, quando entregarem uma profecia para você, olha, irmã, se você não fizer, Deus vai pesar. O peso de Deus virá. Ei, irmãos, está tudo fora da palavra, maldita seja essa palavra. Não recebe para você não, porque você carrega um peso, uma condenação que não é sua. Mas se vem uma profecia, irmãos, que esteja alinhada com a palavra, porque por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Então uma profecia que vem ligada pela palavra, irmãos, vem do Espírito. A palavra de Deus, ela é pronta para isso, ela foi criada para isso. Para quê? Para corrigir, para exortar, para ensinar, para educar, para consolar. É para isso que a palavra de Deus veio. A palavra de Deus não vem para condenar, irmãos. Se você lê, quando Jesus manda dizer à igreja de Laodiceia, ele diz, olha, vocês pensam estar rico, mas vocês são pobres, por causa disso eu vou vomitar vocês da minha boca. É dura essa palavra, sim ou não? Mas ele diz, no meio desse caminho, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Presta atenção, irmãos, que não é uma palavra de condenação, é uma palavra de cura. Porque vocês estão ensoberbecidos, eu vomitar-te-ei da minha boca, mas eu estou à porta batendo. Se alguém abrir, eu vou entrar, e eu vou cear com você, e você vai cear comigo. E ele ainda diz, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer. Porque se você vencer aquilo, irmãos, você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Amém, queridos? É necessário entender isso. Versículo 4, por favor. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E o versículo 7 diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Deus quer se manifestar em nós, irmãos.
A palavra não diz, a manifestação do Espírito é concedida ao pastor. A manifestação do Espírito é concedida aos diáconos ou à liderança da igreja, ou às patentes. Irmãos, deixa eu falar para você, no céu só tem um pastor. É o Supremo Pastor. Lá não existe patente, não tem um lugar reservado, olha, aos pastores aqui, ó. Não, irmãos, lá nós somos todos no mesmo nível, nós somos todos filhos, todos estaremos diante do Senhor. Então, presta atenção, o Espírito, ele se manifesta. A manifestação do Espírito é concedida a cada um de nós, visando um fim proveitoso. Deus se manifestando em você, você pode salvar vidas. Ou melhor, Ele pode salvar vidas através de você. Você só precisa estar sensível a isso. Amém, irmãos? Diga, eu estarei sensível. Aleluia. Agora eu vou puxar você para uma vertente, irmãos, que é até perigosa. Nós somos tendenciosos a desequilibrar em inúmeras coisas. E por muito tempo nós estivemos desequilibrados em algo. Quando eu digo nós, eu estou falando a igreja, ok? Presta atenção, eu vou contar um testemunho pessoal. Eu aprendi a respeito do Espírito Santo dentro de mim, eu aprendi a respeito da importância das orações em outras línguas. Eu aprendi o que Paulo disse, olha, o que ora em outras línguas, quando eu oro em outras línguas, o meu espírito ora de fato, a minha mente fica infrutífera. Então, se eu orar em outras línguas, eu estou falando mistério com Deus, coisas diretas com Ele, sem a mente atrapalhar. Porque a nossa mente ela é ilimitada, queridos, a nossa mente ela só vai até onde nós já fomos. Você está comigo, sim ou não? A nossa mente, se você analisar, a minha mente e a sua mente não consegue visualizar um salário de R$1 milhão. Por quê? Porque nós estamos acostumados com números menores. Então, na nossa mente, nós até podemos crer. Olha, eu creio para um salário de 10 mil. Quantos creem aí para um salário desse, pelo menos? Eu creio para um salário de 20 mil. Mas a nossa mente não consegue ver um salário de R$1 milhão. E eu não estou falando de número. Eu só estou falando da sua mente. Amém, queridos? Nós não podemos ir além do que isso. Então eu aprendi sobre a importância das orações em outras línguas. Orar em outras línguas, o meu espírito ora bem, o meu espírito ora de fato. Às vezes eu estou orando na minha mente, pai, eu preciso tanto de um carro, eu preciso de um carro. Carro vem, mas Deus sabe que daqui a 6 meses minha casa vai ter uma enchente, eu vou precisar de uma casa. Você está comigo, sim ou não? Então, quando eu oro em outras línguas, eu oro exatamente a vontade de Deus a respeito da minha vida. Porque eu fico imaginando Deus lá olhando para mim, dizendo, não é carro, cara, que você precisa, relaxa. Daqui a pouco você vai descobrir. Não é de um carro que você precisa, daqui a pouco você vai saber, calma aí só um pouquinho. E logo, de repente, uma casa chegou, oh, glória a Deus, uma casa, mas o que eu queria era um carro, aí a minha casa enche, eu descubro, oh, era casa. Era de uma casa. Eu estou simulando uma situação para você entender. A nossa mente não consegue ir além do agora. Mas quando oramos em outras línguas, o nosso espírito ora de fato. Então eu aprendi isso, irmãos, e eu comecei. E eu comecei firme. Todas as vezes que eu parava para orar, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ararará, xerererê. Teve uma vez que eu falei, rapaz, eu não sei mais orar em português. Eu fui tentar orar e eu não achava mais palavras. Eu vejo os músicos quando estão adorando, dizendo, oh Pai, como você é bom. Oh, maravilhoso, grande é a sua graça sobre nós. E eu já tinha perdido isso. Eu não sabia mais achar palavras para orar em português. Eu disse, rapaz, eu preciso saber orar quando for orar pelas pessoas. Por quê? Porque desequilíbrio chegou. Eu não entendi o contexto da coisa que o apóstolo Paulo disse, olha, orarei no Espírito, mas também orarei com a minha mente. Cantarei no Espírito, mas também cantarei com a minha mente. E o desequilíbrio, irmãos, não chegou só para mim, chegou para muitos de nós. Porque nós entendemos, olha, se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato. Ninguém entende senão o Deus que está no céu, Ele vai entender, glória a Deus, agora eu só oro em outras línguas, aleluia. Mas presta atenção, irmãos, vamos ler um pouco do texto.
1 Coríntios 14, 1, por favor. Presta atenção nos detalhes. 1 Coríntios 14, e versículo de número 1. Aleluia. Primeiros Coríntios, irmãos, nessa fase aqui do capítulo 12, 11, 12, 13, 14, 15, Paulo está nos dando instruções maravilhosas. Amém? No capítulo 11 ele fala sobre a importância da comunhão, né? Ele corrige na hora da ceia, dizendo: vocês estão se reunindo para pior e não para melhor. No capítulo 12 ele diz: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos dons. No capítulo 13 ele vai falar de um dom que é sobremodo excelente. Ele diz: olha, eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente, que é o amor. Se nós andarmos em amor, está tudo bem. Amém? E no capítulo 14, ele fechando esse assunto, ele diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Diga para alguém do seu lado: procurai. Percebe, irmãos, que os dons podem ser procurados? Paulo fala: procurai com zelo os dons espirituais. Procura dons, irmãos, busca em Deus dons, que Deus a todos dá liberalmente. Presta atenção quando o Tiago fala: irmão, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Nós poderíamos mudar isso, porque Deus é o mesmo, e dizer: se alguém tem falta de dons, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Se alguém tem falta de dinheiro, nenhum amém, olha. Peça a Deus, irmãos, que a todos dá liberalmente. Se alguém tem falta de um cônjuge, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Irmãos, é nós aprendermos a palavra e colocar a palavra em prática a nosso próprio respeito. Aí Paulo diz: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente qual? Principalmente que profetizeis. Porque, irmãos, ele continua dizendo: pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistério. Oh, pastor, é mistério. Quantos já ouviram essa frase? Pastor, o que Deus tem para a minha vida é mistério. É mistério em espírito, eu falo mistério com Deus, agora eu estou falando mistério, e Deus está falando mistério, e está tudo no mistério só. Eu vou ter que contratar um detetive para descobrir que mistério é esse. Entende, irmãos? Em espírito fala mistério com Deus. Nós precisamos entender que esse mistério existe, mas que o mistério já nos foi revelado. Amém. Porque a palavra também diz: o mistério que estava oculto já nos foi revelado. Por quem? Pelo Espírito de Deus, irmãos. O mistério já foi revelado. Aleluia. O mistério era quem? Era Cristo. O mistério era o Espírito dentro de mim e de você. Porque a Bíblia diz, irmão, Jesus diz: quando o Espírito da verdade vier, Ele vai guiar você a toda a verdade. E esse Espírito está aí dentro. Nós precisamos entender o mistério. Amém, irmãos? Em Espírito fala mistério, versículo de número 3. O que profetiza fala a homens, edificando, exortando e consolando. Então para comigo, irmãos, e analisa. Você tem irmãos do seu lado. Analisa comigo. Você vem num culto e o teu desejo é entregar tudo a Deus. O teu desejo é adorar ao Senhor. Então você para no culto desde o começo do louvor e começa aí começa até dançar e rodar na igreja e glória a Deus. Mas muitas vezes o irmão que está do seu lado nem sabe o que você está fazendo. E de repente ele está até te chamando de doido. Quantos aqui já chamou um crente de doido? Antes de ficar doido também. Já chamou? Depois você ficou doido também, entendeu o negócio. Mas irmão, que negócio é aquele? Eu chegar na igreja e o irmão de repente... Oxi, que negócio é esse? E eu lá esperando uma palavra da parte de Deus e o irmão rodando. Sabe, irmãos? De repente a pessoa que está do seu lado não está entendendo nada. E ela precisa que você se manifeste. E simplesmente dê um abraço nela e diga: rapaz, eu estou aqui, cara. Se precisar de alguma coisa, conta comigo, viu? Não é nem, você percebeu que não tem nem profecia no negócio, isso é pastoreio mesmo. Ou na profecia, irmãos, você ser guiado e dizer uma palavra. E dizer: ó, Deus está nesse negócio.
Deus está contigo, fica tranquilo. Deus já está indo na frente, já está resolvendo tudo. E sabe, irmãos, é tão gratificante quando uma pessoa chega na igreja e ela sai da igreja perguntando para o parente assim: você falou alguma coisa da minha vida para eles, não falou? Que eles falaram tudo da minha vida. O espírito de profecia, irmãos, envolvido na igreja, ele edifica pessoas. Estou desejoso de trazer uma professora do Rema aqui, Esther Almeida. Que eu me lembro que a primeira vez que eu fui numa aula demonstrativa, a Esther começou a falar algumas coisas que eu disse: rapaz, essa mulher não é possível. Eu estava no quarto sozinho lá. Eu estava lá sozinho. E ninguém pode ter falado para ela, porque eu estava sozinho lá. E ela falando da minha, só faltou chamar meu nome. Eu disse: tomara que não, porque o negócio não era bom não, viu? Tomara que não chame meu nome. Mas só faltou falar: ei, é você, cara. E eu disse: ela vai apontar para mim: Senhor, não faz isso não. Deus não expõe ninguém, amém, irmãos? Amém. Se você vê exposição na igreja, é o diabo fazendo. Olha, irmã, está em pecado. É diabo mesmo, purinho, queridos. O diabo é o acusador. Deus não. Amém? Ainda que você esteja em pecado, irmãos, Deus vai corrigir você, claro, pela sua boa palavra. E de maneira, irmãos, que te traga para perto e não te afaste. Amém, amém, queridos? Então é importante nós entendermos, queridos, que o que fala, o que profetiza edifica, exorta e consola. Versículo 4, o que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Amém, irmãos? Existem pessoas a mais do que você na igreja. Existem pessoas a mais do que você na casa que você mora. Existem pessoas a mais do que você no trabalho seu. E essas pessoas, às vezes, elas estão esperando uma palavra que saia da sua boca, que possa edificá-la. Eu já participei de reunião de DDS, Diálogo Diário de Segurança, onde pessoas estavam angustiadas e elas olhavam para mim e diziam: irmão, dá uma palavra para mim aí, cara, sobre esse assunto. Elas estão esperando uma palavra. Tinha um amigo meu que era o cara que mais me zoava. Sabe aquele cara que zoa você de tudo? Mas certa vez ele disse, acabou a reunião, ele disse: irmão, eu vou viajar com a minha família, eu vou de carro. Queria que você orasse hoje pela minha vida. Eles estão esperando receber alguma coisa, queridos. Mesmo sem conhecimento. E não pode haver desequilíbrio na igreja, a ponto de nós buscarmos. Sabe o que nós estamos fazendo, irmãos? Nós estamos engordando, e não estamos entregando nada daquilo que temos recebido. Deixa eu falar algo para você, que a minha Bíblia diz para você: Deus não te deu espírito de medo, mas de ousadia, de intrepidez. Às vezes eu estou aqui do lado, eu vou falar, muita gente vai se identificar. E Deus diz: fala com ela. Deus diz para você: fala com ela. Toca nesse assunto. Aí a perna começa a tremer. Dizer: não, será que é isso mesmo? Alguém já passou por isso ou foi só eu? Será que eu devo fazer mesmo? E quando o assunto é delicado? E Deus diz: fala. Fala para ela, eu quero salvá-la. Eu quero salvá-lo, diga para ele. E a gente, se for mesmo, eu tenho certeza, Deus vai usar o pastor. Ficamos nessa, né? Se for isso mesmo, eu creio, Deus vai usar o pastor. Irmãos, você creu certo, Deus vai usar alguém. É o pastor não, Deus vai usar alguém. Porque a vida daquela pessoa importa para ele. Mas você era o primeiro da fila. Você foi chamado para fazer. Então Deus não te deu espírito de medo, irmãos. Se Deus disser para você, faça, vai e faça. Amém. E seja rápido para fazer. Amém, irmãos? Outra coisa, creia naquilo que Deus está fazendo. O ponto principal da profecia funcionar em nossas vidas, queridos, é nós colocarmos a fé em ação. Amém. Situações vêm, situações vão. E Deus sempre vai dar a solução. Amém.
Deus sempre vai enviar alguém para falar algo. Quantos conhecem o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, onde o rei Josafá é ameaçado por outros reinos e está vindo uma grande multidão contra ele? Coloca lá em 2 Crônicas 20 e versículo de número 14, por favor. 2 Crônicas 20, 14. No meio daquela confusão que está acontecendo, a Bíblia diz que o rei Josafá, ele começou a orar ao Senhor. Ele se colocou a orar ao Senhor. Porque a oração é o primeiro passo. No meio da angústia, buscar Deus. Porque Deus pode resolver mais do que seu pai, mais do que sua mãe. Nós estamos passando por um período em que nós estamos até buscando empréstimo bancário. Quando o sapato aperta, aí entramos no cheque especial, entramos no empréstimo bancário, entramos no cartão de crédito. Deus parece ser o último a ser requisitado, digamos assim. Por quê? Porque nós estamos gastando todo o recurso que nós temos. Essas coisas é bom, irmão, são recursos. São recursos que muitas das vezes salvam a situação momentânea. Mas presta atenção que aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha gastado tudo o que ela tinha, todo o recurso que ela tinha, e em nada ela melhorou, pelo contrário, ela foi a pior. Mas quando ela ouviu falar a fama de Jesus, ela creu. E ela disse consigo mesma, se eu só tocar, rapaz, que trabalho, gastei todo o meu dinheiro, estourei o cheque especial, estourei o cartão de crédito, mas se eu só tocar as vestes de Jesus, eu ficarei curada. Então, irmãos, o principal para que a profecia funcione em nossas vidas, nós precisamos crer que Deus é Deus e que a profecia funciona de verdade. Versículo 14, eu vou ler até o 20, então me acompanha aí, mídia. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. O Espírito do Senhor sempre vai se mover no meio da congregação. Se tiver uma congregação onde o Espírito do Senhor não se mova, irmãos, essa congregação está fora. Mas eu bem creio que o Espírito do Senhor se move. Porque aonde o nome de Jesus é chamado, ali o Espírito do Senhor está. No meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Deus levantou um no meio da congregação. Você prestou atenção aí? Verso 15. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém ou de Praia Grande. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Versículo 17. Nesse encontro não tereis que pelejar. Você pode dar graças a Deus por isso. Nesse encontro não tereis que pelejar, e tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Se levantou um homem no meio e deu uma palavra básica, irmãos: Deus é com você, não tenha medo. Mas se levantou um homem no meio da congregação. Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Verso 20. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Verso 20 agora, desculpa. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saíram eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Creiam nos seus profetas, e vocês vão prosperar. Chave básica, irmãos, para que nós possamos prosperar nas nossas vidas é crer, é colocar fé no negócio. E quantas palavras proféticas nós já recebemos, queridos? Quantas palavras proféticas particularmente já foi entregue para você? Irmãos, por esses tempos, eu tenho certeza, irmãos, que não aconteceu só comigo.
O diabo veio para nos afrontar, para nos amedrontar. Para dizer, eis que eu estou matando. Aí a gente já sabe, diabo. A gente já está por dentro que você está matando. Mas o que dá vida está comigo. Mas ele vem para dizer, aí de repente vem um sintoma e outro, e o diabo fala no meu ouvido, olha, eu estou aí. Mas quando aconteceu comigo, irmãos, eu me lembrei de uma música de André Martins, e eu vinha cantando ela agora, que ele diz, não morrerei, sem antes provar do bem, eu viverei, meus dias para contar. Eu não morrerei antes que todas as promessas que Deus tem na minha vida se cumpram. E essa palavra não é só para mim, queridos, é para você. Você não vai morrer antes que toda a palavra que Deus já entregou para você se cumpra na sua vida. Existem profecias a se cumprir, queridos. Existem coisas que Deus falou com você e que ainda não se cumpriram. E aí, você não vai passar por essa vida sem tocar em tudo aquilo que Deus falou que você ia tocar. Deus falou que é seu, então é seu. Se Deus falou, vai acontecer, irmãos. Qual é o segredo? Creia no Senhor e você vai estar seguro. Creia nos profetas, creia nas profecias e você vai prosperar. O que está acontecendo que não estamos prosperando? De repente não estamos crendo o suficiente. De repente, quando a situação vem, como eu disse, gastamos primeiro o cartão de crédito. Quantos aqui já pecaram com o cartão de crédito? Quantos aqui já entraram no cheque especial? Ei, irmãos, por que não buscar Deus primeiro, né? E dizer, Senhor, eu não ficarei envergonhado. Porque foi Ele quem disse, no lugar da vergonha tereis dupla honra. Vou te dizer o que é dupla honra, é você pagar o que deve e ainda deixar gorjeta. Vai jantar lá no Outback. É caro lá o Outback? Quantos já foram lá? É caro um pouquinho, né? Aí acha caro. Rapaz, que conta alta. Aí deu uma boa gorjeta. Paga e ainda dê gorjeta. Porque no lugar da vergonha você vai ter dupla honra. Amém. Aleluia. Quantos sabem que quando você dá boa gorjeta, quando você volta o garçom te trata, ó. Te trata aqui, ó. Quantos já ouviram de um garçom? Tudo isso? Você já ouviu isso, não? Quando você deixa uma gorjeta, ó, isso é para você. A pessoa diz, tudo isso, ela está acostumada a receber R$2 de gorjeta. A sobra, né? Sobrou as moedas. Deu 125,85. Aí você deixou 126. Deixou os 15 centavos lá. De gorjeta para a pessoa. Não, irmãos. Deu 125. Aí você dá 200 e diz, o troco é seu. A pessoa diz, no lugar da vergonha tereis dupla honra. Crê em Deus e vai estar seguro. Crê nos profetas. E prosperareis. Por esses dias, nas próximas 2 quintas-feiras, nós vamos ter profetas aqui, ministrando para nós. Pessoas que estão numa veia boa de profecia, irmãos. Venha preparado para receber, irmãos. Mas não venha também só para receber, não. Venha preparado para profetizar. Porque todos podeis profetizar. Isso é para todos. Venha preparado para entregar uma palavra para alguém. Você está comigo, irmãos? O meu tempo já acabou, que chato. Certa vez, Ana Lúcia foi a Peruíbe ministrar para nós lá. Eu estava liderando a igreja lá. E quando a Ana Lúcia terminou de ministrar, eu olhando a Ana Lúcia ministrando e Deus falando, diga para ela. Eu disse, Ana Lúcia, o seu tempo já chegou. Você não dará aula no Rema só de Santos. Você será chamada para fora de Santos. E o tempo já chegou. Essa palavra eu entreguei para ela em dezembro. E quando saiu a escala do Rema, ela já estava escalada para dar aula em 2 escolas em São Paulo. E às vezes eu fico olhando, irmãos, Ana Lúcia sempre foi maior do que eu, tá? Hoje eu sou pastor dela.
Mas quando eu cheguei, ela já estava. E quando ela já estava, eu ainda estava nascendo. E não é no evangelho, não, é literalmente. É literalmente, eu ainda era um bebê quando ela já estava profetizando para alguém, pregando para alguém, ensinando alguém. Então ela sempre esteve na minha frente. E quando Deus dá uma palavra para você falar com alguém que você considera maior do que você fica, será? Porque a palavra que eu estava dando, estava mexendo na vida dela, estava mexendo na agenda do Rema, estava mexendo lá em Canrobé, que faz isso. E Deus disse, diga para ela. E esse ano a Ana Lúcia já foi até para o Nordeste, cara. Nordeste, irmãos, é uma chuva de bons ministros. Nordeste sabe, irmão, se colocar numa sala dessa aqui, professores do Rema, não cabe. São muitos professores, os professores da escola de ministros estão lá. E Ana Lúcia sai daqui, para ir lá para o Nordeste. O Rema, ao invés de pegar ministros bons de lá, decide pagar passagem de avião para ela, daqui para lá, a hospedagem. Por causa de uma palavra que Deus deu.